né? Que está todo dia aqui. Rodrigo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Wesley. Muito obrigado. A paz. Amém. Você vai agora trazer uma mensagem e eu vou ficar aqui aguardando. Vou ficar aqui na escuta. Porque todo mundo, Rodrigo, tem gente que nos estão ouvindo agora que estão afastados da igreja, que tem apenas o rádio. Tem horas que não conseguem nem se levantar para ir até uma igreja, até um culto. E o rádio é a verdadeira companhia, né, Rodrigo? Com certeza, Wesley. E quando nós firmamos esse acordo, né, que você me convidou e firmamos esse acordo para estarmos aqui às quintas-feiras, eu dobrei o meu joelho, falei com Deus, conversei, falei o que nós poderíamos conversar, porque de fato, realmente nós vivemos dias caóticos. De fato, vivemos dias que são catastróficos. Poderíamos dizer que são dilemas psicológicos, emocionais, sentimentais, políticos, empregatícios. Quantas coisas têm acontecido que têm minado as nossas forças. E sim, muita gente às vezes tem deixado os caminhos do Senhor. E algo que veio ao meu coração, que acredito eu que é algo de Deus, porque nós temos conversado muito em nossa comunidade, eu sou pastor, e temos conversado lá na nossa comunidade cristã, é acerca da fé. A fé é um elemento fundamental para a nossa existência, bem como é um elemento fundamental para a existência do cristão. Ou seja, para vencermos cada dia, para vencermos a rotina do dia, para vencermos as intempéries da vida, precisamos de fé. Mas, ao mesmo tempo, para nós nos achegarmos a Deus, precisamos de fé, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E segundo Paulo, quando ele cita um versículo lá de Abacuque, né, o profeta Abacuque havia escrito, e Paulo ele vai reescrever isso depois no Novo Testamento. Paulo diz que o justo ele vive pela fé. Paulo ele afirma, o justo não vive pelos sentidos, ou seja, pela sua visão, pela sua audição. Não é por causa disso que nós vivemos, apesar disso fazer parte de nossas vidas, mas vivemos inteiramente pela fé. E eu me recordo de algo que aconteceu comigo. O que nos aproxima uns dos outros são as nossas histórias. As nossas histórias, elas nos conectam. E eu queria compartilhar nesse primeiro dia justamente algo que aconteceu comigo que para mim edifica a minha fé. Sempre quando eu estou naqueles períodos, naqueles problemas, meio cabisbaixo, eu lembro de determinadas coisas que Deus ele fez em minha vida, como escreveu Jeremias, né? Me traz à memória aquilo que me dá esperança. E essas coisas que Deus fez em minha vida, que me traz a esperança de novo, faz com que a minha fé ela seja renovada e eu possa continuar vivendo. Eu lembro que eu tinha 5 anos e meio de idade. Lembro que era um domingo. Lembro que os meus pais estavam ensaiando no coral. A nossa igreja naquela época tinha um coral. Me recordo que enquanto havia o ensaio, eu ficava brincando com algumas crianças ali na frente da igreja, que tinha duas escadarias, uma à direita e a outra à esquerda. E eu subia determinados degraus e ficava pulando do corrimão, porque tinha uma fresta, um quadrado, então eu subia a escada e ali pelo corrimão eu pulava até o chão. E numa dessas tentativas, eu me desequilibrei, caí e quebrei o braço esquerdo. A minha mãe estava grávida de 8 meses da minha irmã. Tenta imaginar o pânico que foi para minha mãe me ver ali com o braço inchado, com o braço roxo, eu chorando e ela grávida. Tenta imaginar a cena. Pois é, foi o que aconteceu. Os meus pais me colocaram no carro e quando eu cheguei lá no hospital, aí a primeira coisa que viram, né, tentaram colocar o braço no lugar, mas o braço já estava no lugar. Na verdade, tinha trincado. E quando tentaram mexer, foi onde deslocou o osso, né? Então o osso de fato ele quebrou. Tentaram, sem anestesia, recolocar no lugar, então tenta imaginar ali a minha dor. O médico ortopedista foi chamado e quando ele chegou, ele viu a situação do meu braço. Logo de cara, a fisionomia dele não foi muito boa e a expressão que ele havia dado foi: vamos ter que amputar. Começaram a preparar toda a sala de cirurgia, e eu me recordo que os meus pais ficaram ali na sala de espera, próximo à sala de cirurgia. Eu adentrei a sala de cirurgia e os meus pais ficaram ali. Eu não vi mais o que aconteceu, eu não tive mais a participação naquilo. Mas depois que eu saí da sala, depois de um tempo, a minha mãe pôde contar para mim o que havia acontecido. E quando a minha mãe me contou, eu fiquei chocado.
A minha mãe fez uma oração ali na sala de espera e ela disse: Deus, eu sei que o Senhor está com meu filho naquela sala. Eu sei que o Senhor é Deus poderoso e sei que o Senhor tudo pode fazer segundo a sua vontade. Mas eu gostaria de um sinal. Foi a oração naquele momento de uma mãe desesperadora. Naquele exato momento, a porta do elevador abre-se. A minha mãe tem a sensação de que alguém passou por ela. E depois que ela teve essa sensação de alguém ter passado por ela, a porta da cirurgia, que dava acesso à sala de cirurgia, a maçaneta abre, ela abaixa, a porta se abre, a porta se fecha, a maçaneta se levanta. Foi algo que aconteceu que é meio inusitado, algo que nós não vemos todos os dias. Aquilo ali foi o sinal que minha mãe pediu e ela teve a certeza que Deus estava adentrando naquele lugar e operando aquela cirurgia. Me recordo que depois, no pós-operatório, que nós voltamos ao médico cirurgião, aquele médico olhou para minha mãe e disse: a cirurgia foi um sucesso. E além de ter sido um sucesso, esse menino tem um anjo da guarda muito forte. A minha mãe virou para o médico e falou: o anjo da guarda dele tem nome e se chama Jesus Cristo. Então, essa história, que na verdade é um fato, aconteceu comigo de verdade, é que me traz à memória em momentos de crise e eu consigo elevar a minha fé novamente. E essa minha história, a atitude da minha mãe, sempre também me traz à memória um personagem bíblico, Abraão, que o apóstolo Paulo escreveu um pouquinho sobre ele em Romanos capítulo 4, verso de número 17. Paulo diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. E no verso 20, Paulo complementa: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. O que desperta o meu interesse em toda essa minha história, bem como nos versículos de Paulo, é a fé que Abraão e a fé que a minha mãe teve naquele exato momento em suas crises, nas coisas que acontecem na vida. A minha mãe havia me levado para o hospital e o hospital por si só, ele já traz aquela psicologia de segurança, porque supõe-se que no hospital há médicos e há médicos competentes. Supõe-se que no hospital há remédios para toda e qualquer circunstância que possa acontecer com o nosso corpo. Supõe-se que em um hospital também haja os aparelhos necessários para nos socorrer em qualquer situação. Então aquilo ali por si só deveria trazer segurança para minha mãe, mas a minha mãe não depositou a fé nos aparelhos tecnológicos, nos remédios, nos médicos ou nos enfermeiros. Ela depositou a fé dela na pessoa de Deus. E é justamente isso que Paulo está dizendo em Romanos 4, 21, quando ele diz: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Esse tipo de fé da minha mãe e esse tipo de fé de Abraão é uma fé que todos nós deveríamos ter. Uma fé na pessoa de Deus e não nas suas garantias. Não naquilo que ele pode de fato fazer, pois sabemos que ele pode fazer todas as coisas, mas a fé foi depositada na pessoa. O que gera tranquilidade, o que gera segurança, não são as garantias, mas a pessoa. O que transmite confiabilidade é a pessoa. O que traz esperança, o que faz a gente ter uma noite de sono tranquilo é a pessoa. O que nos dá descanso na alma, o que nos traz paz da alma é justamente a pessoa de Deus e não as suas garantias. Fé é justamente isso.
Fé é quando você e eu depositamos a nossa confiança na lealdade de Deus. Deus é leal, Deus é fiel. Ainda que sejamos infiéis, diz a Bíblia, ele permanece fiel. Ele continua confiando em nós. Então a fé é isso, é a confiança que eu deposito na lealdade da pessoa. Mas, pastor Rodrigo, o que seria confiança? Confiança é quando eu passo a acreditar naquela pessoa ao ponto de depositar sobre ela uma causa e largar. Ou seja, eu não vou lá de novo ver o que está acontecendo. Eu já entreguei para aquela pessoa e eu tenho certeza que ele é capaz, eu tenho certeza que ele é verdadeiro, que ele é sincero, eu tenho certeza que ele está fazendo alguma coisa, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu não venha cheirar. Ele está fazendo alguma coisa. Então confiança é isso, é quando eu deposito sobre ele essa minha veracidade, o que eu preciso, e eu tenho a certeza de que ele está fazendo. Tanto que o apóstolo também escreveu que nós deveríamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Por que eu devo lançar sobre ele a nossa ansiedade? Porque ele tem cuidado de nós. Isso é certeza, isso é fé. A fé é a confiança no saber da pessoa, ou seja, Deus sabe fazer as coisas. Às vezes parece que a gente tira Deus como se Deus fosse um menino, parece que Deus ele não está no controle da situação, parece que Deus ele não sabe agir, às vezes parece que nós encaramos Deus desta forma, mas não. Deus, ele tem conhecimento sobre todas as coisas e sabe como agir com sabedoria. Fé é a confiança na veracidade da pessoa. A minha mãe, ela tinha o diagnóstico médico, tecnologia ao seu favor, remédios ao seu favor, mas confiou em Deus e não nessas coisas. Abraão, por sua vez, já não tinha nenhuma dessas certezas no seu teste de fé, mas também depositou a sua confiança em Deus. Fé não significa que eu vou receber aquilo que tanto almejo, aquilo que tanto preciso, aquilo que tanto necessito, aquilo que pedi, às vezes não, porque Deus é um pai. E todo pai fala não para o seu filho de vez em quando. Então, fé não significa que eu vou receber determinadas coisas que eu pedi ou necessito, mas significa que eu continuo acreditando na pessoa de Deus, que é o meu pai, em qualquer circunstâncias da vida. Ou seja, se Deus fizer, ele é Deus e eu continuo confiando nele. Se ele não fizer, ele é Deus e eu continuo confiando nele. Se ele abrir a porta, ele é Deus e eu confio nele. Se ele não abrir a porta, ele é Deus e eu confio nele. Se ele curar, ele é Deus e eu confio nele. Se ele não curar, ele continua sendo Deus e eu continuo confiando nele. Isso me traz à memória aqueles personagens que você e eu nós conhecemos, que atende pelo nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, amigos de Daniel. Daniel e os seus 3 amigos foram vítimas, de Nabucodonosor, e eles foram levados cativos lá para a Babilônia, e eles começaram a trabalhar na corte do rei, lá no Palácio Real. Eles eram os braços direitos do rei, mas houve um momento em que eles não se prostraram perante a estátua que Nabucodonosor havia erigido, havia colocado, havia criado, e eles foram condenados pela sentença do tribunal da época, eles foram condenados à fornalha de fogo ardente. Mas preste atenção nas palavras de Sadraque, Mesaque e Abidnego em Daniel, capítulo de número 3, verso de número 17 em diante. Olha o que esses 3 homens de fé, que confiaram na pessoa de Deus e não no que Deus poderia fazer, eles disseram: eis que o nosso Deus a quem nós servirmos é que pode nos livrar. Nós acreditamos isso, é isso que eles querem dizer. Deus tem todo o poder, ele pode reverter a situação, e se ele quiser, ele vai reverter. E eles continuam: ele nos livrará da fornalha do fogo ardente da tua mão, ó rei. Olha agora o próximo verso.
E se não, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, ou seja, a nossa confiança continua ainda em Deus. Se chegou o nosso fim, se a nossa vida vai ter cabo, se Deus, mesmo tendo poder, não quiser nos livrar da fornalha, mesmo tendo todo o poder, controlando o fogo, mesmo sendo o criador do fogo, se ele não quiser, ainda assim, nós não vamos servir a você nem seus deuses, reis. E ele continua, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso é fé na pessoa de Deus. Fé independentemente daquilo que Deus ele possa fazer. Eu continuo confiando nele porque ele é meu pai. Recordo-me de uma parábola que uma vez eu havia ouvido, onde havia uma embarcação e ali muitos passageiros e de repente naquele mar começou uma grande tempestade. Uma tempestade que parecia que iria quebrar o barco. E aquela tempestade preocupou todos os passageiros, bem como também preocupou toda a tripulação, ou seja, aqueles que estavam trabalhando ali naquela embarcação. E havia uma criança que enquanto todo mundo estava em pânico, chorando, com medo, aquela criança estava brincando com os seus carrinhos, tranquila, como se nada tivesse acontecido. E me recordo que um homem, nesta parábola, ele ficou ali um pouco preocupado, né? Essa criança não está com medo? De quem que é filho essa criança? Até que ele resolveu perguntar, meu filho, cadê teu pai? Onde está o teu pai? Né? Você está aqui, você está vendo o que está acontecendo, a chuva e tudo mais, e você parece que não está preocupado, você não está assustado não? E a criança falou, não tio, eu não estou assustado não, eu estou bem. E você não está com medo? Não tio, por que eu deveria ter medo? É isso que eu quero saber, por que é que você não está com medo? E aí a criança respondeu, porque o meu pai é o capitão. Então perceba, ainda que o mar esteja tumultuado em tua vida, ainda que haja instabilidade política, social, econômica, ainda que o que se apresenta pelas mídias são incertezas, a nossa fé deve continuar firme no capitão. É ele que comanda e que guia a embarcação de nossas vidas nesse mar tumultuoso. E você pode ter certeza que dele é o querer e dele é o efetuar. Ele vai fazer você chegar até o outro lado. Recordo-me ainda de uma outra criança que pegou um avião. Quem contou essa história, inclusive, foi até minha esposa lá na nossa comunidade. Ela leu num livro e aquela criança queria ver o piloto. E estava todo mundo ali, cada um no seu celular, outros no tablet, outros trabalhando, né, enquanto acontecia o voo, e aquela criança não queria comer, aquela criança não queria dormir, aquela criança não queria assistir um filme, um desenho, nem pelo celular, pelo tablet ou pela própria poltrona do avião. Ela não queria, ela queria ver o piloto, até que a aeromoça resolve falar ali com o piloto e o piloto resolve conceder a permissão para aquela criança ir. Aquilo ali ficou gravado na mente daquela criança. Enquanto todo mundo estava apático, enquanto todo mundo estava no seu mundo, ou seja, no seu mundinho ali, na sua individualidade, na sua distinção, aquela criança queria ver o piloto. E assim é a vida é como um avião e tem muitos passageiros, a gente vai conhecer muita gente, mas nem todo mundo quer ver o piloto, nem todo mundo quer estar ao lado do piloto, quer ter o prazer de caminhar com o piloto, que neste caso é Jesus. Ele é o piloto desse avião das nossas vidas. E muitas pessoas vivem como se ele não existisse. Muitas pessoas vivem como se ele tivesse a obrigação de simplesmente guiar o avião até o seu destino, mas não. Aquela criança queria algo mais. Aquela criança queria estar com um piloto. E que eu e você possamos ser essas duas crianças. A criança que confia na pessoa do pai e a pessoa que quer e a criança que quer ver o piloto, quer andar sobre a intimidade.
A fé, ela não faz barganha. A fé não são trocas de favores. A fé, ela vem através de um ato relacional. A fé verdadeira, a fé genuína, a fé íntima. Ela nasce através de um ato relacional e íntimo com o Pai. É uma caminhada, é uma relação de amor. E quando todas as coisas acontecerem, eu não preciso me preocupar. O Pai, Ele está sob o controle de todas as situações. Então, a minha oração é que você e eu tenhamos uma relação de fé, de caminhada em fé com a pessoa de Deus e não só aquilo que Deus pode fazer. A minha oração é que nós tenhamos uma fé, independentemente daquilo que Deus ele pode dar. A minha fé, a minha oração é que eu e você tenhamos uma fé para perceber que o Pai busca relação, intimidade comigo e com você. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus.